Continuação da leitura do livro número 5 de Cryon, A Viagem para Casa, a história de Michael Thomas e os Sete Anjos, por Lee Carroll. Leitura amadora, por César Guidini. Capítulo 9, A Quinta Casa. Não passou muito tempo até Mike perceber de que não seguir o caminho também implicava desafios. Devia verificar constantemente a posição do sol para retificar a direção a seguir. Além disso, consultava constantemente o mapa para evitar a possibilidade de não ver a casa seguinte e passar ao lado. Também era uma viagem lenta devido às incertezas sobre a sua posição. Apesar de todos esses desafios, percebeu-se que, pelo menos desta vez, a viagem era divertida. Estava tornando-se real o desejo de que Violeta se sentisse orgulhosa dele. Também estava fazendo isto por ela, para demonstrar que podia recusar qualquer manifestação comum, inclusive numa terra espiritual. Mas começava a sentir que uma vez era suficiente. Nas próximas oportunidades, depois de encontrar a casa seguinte, de certo voltaria a utilizar o caminho principal. Era mais fácil e não comprometia nenhuma das suas decisões. De fato, agora mais do que nunca, sentia que a decisão de seguir o caminho numa futura ocasião se baseava no fato de conhecer as consequências de não seguir. Agora que tivera algumas experiências, sentia que podia escolher convenientemente qual delas podia escolher, em vez de se sentir obrigado, pelo hábito, a seguir o percurso que lhe ofereciam. Também percebeu de que tinha desaparecido a sensação de estar sendo observado. Teria acabado o castigo da implacável perseguição de que era objeto? Teria se tornado fumaça, simplesmente, esta coisa sinistra e ameaçadora que aparentemente o seguia durante a viagem? Não. Mike era prudente. Supôs acertadamente que, ao mudar a rotina de ir pela estrada, tinha desorientado essa vil criatura que o perseguira desde o início. Sem dúvida que aquela coisa acabaria por se perceber de que se sucedera e iria à sua procura. Tal significava que Mike teria que ser cauteloso e estar atento às surpresas que poderiam surgir, tanto na retaguarda como pela frente. Depois de percorrer a planície durante 4 horas, o céu começou a escurecer. Mike sabia claramente o que isso significava. Aproximava-se outra anomalia meteorológica estranha, aterradora e violenta, das que se costumavam irromper naquele lugar. O melhor a fazer era explorar as redondezas para encontrar um refúgio imediatamente. Lembrou-se da vez em que, 10 minutos depois de a tempestade se ter desencadeado, um terrível vento uivante o tinha obrigado a deitar-se no chão enquanto rezava para conservar a sua vida. Inspecionou o mapa novamente para conhecer a sua localização com precisão. Como era habitual, lá estava o ponto vermelho mostrando precisamente o ponto onde estava. Indicava que acabara de passar um montículo como um refúgio parecido com uma caverna. Mike lembrava-se de ter reparado nele, mas tinha passado pelo lado que não mostrava haver ali nenhuma gruta. Guardou apressadamente o mapa no bolso e começou a andar em sentido contrário até avistar as rochas que assinalavam o lugar. Enquanto retrocedia até o potencial refúgio, o que levou somente uns minutos, a tempestade tinha evoluído ameaçadoramente. O céu estava ficando negro e os ventos ciclônicos começavam a uivar. A chuva já começara a cair quando Mike viu a entrada da gruta e acelerou o passo. No momento em que entrou, a natureza manifestou-se selvaticamente.
Teve de permanecer no fundo da gruta para evitar se molhar ou ser engolido pela violência estrondosa do exterior. Mais uma vez se surpreendeu com a intensidade do acontecimento e sussurrou um agradecimento a Azul por ele lhe ter dado o mapa que o protegia de qualquer acidente, embora aparentemente no último momento. Uma vez mais, o caráter atual do mapa tinha se alinhado com a sua necessidade. A partir do interior da gruta, continuou observando o espetáculo sem deixar de vigiar o processo de constante mudança daquele ruidoso caos. Era incrível, sentia-se contente por não estar à mercê da intempérie. Por que permitirão que haja tempestades assim num lugar sagrado como este? Questionou-se em voz alta. Então, a voz de Azul ressoou. Seria na sua cabeça? Michael Thomas, não há tempestades nesta terra a menos que um ser humano esteja fazendo a sua viagem de aprendizagem. Queres dizer que se eu não estivesse aqui, não haveria tempestade? Sim, respondeu a voz de Azul. Mas não estou dentro dela, não me afeta. Exatamente, riu Azul. Tu aprendeste a usar o mapa. Acredites ou não, houve seres humanos que, ao fazeres a viagem como tu, desprezaram prematuramente o mapa, pensando que se tratava de uma espécie de brincadeira. Tu sabes o que ele representa, e a sua característica de estar sempre atualizado converteu-se na tua maneira de viver. Tens um pé na estrutura espiritual do agora, mas também estás aprendendo a medir o tempo linear que se contrapõe enquanto realizas esta viagem. Por conseguinte, enquanto se manifesta a lição da tempestade, escapas completamente dela e esperas em paz. E a Maine. Ah, Michael, como te amamos tanto. Michael sorriu perante esta ideia. Tudo aquilo era por sua causa. Toda aquela energia, toda aquela planificação. Olhou para fora e gritou ao vento. Já podes parar, estou a salvo. E riu-se muito. A tempestade durou mais um par de horas e ao crepúsculo começou a acalmar. Mike não sabia se teria tempo de chegar à próxima casa. Sem a luz do sol não sabia se poderia encontrá-la. Apesar de tudo, sentia-se a salvo e com plena capacidade para se defender se fosse necessário. Assim que saiu da gruta, olhou pela última vez nesse dia para o lugar onde estava a se pôr o sol. Depois, dirigiu-se de novo na direção que sabia ser o norte. Continuou a passo lento e, entretanto, ia anoitecendo. Mike percebeu de que, desde que estava naquela terra, nunca tinha estado ao ar livre durante a noite. Haveria estrelas ou uma lua? Mas logo verificou que não havia nenhuma dessas coisas. Quando os últimos vestígios do crepúsculo desapareceram no horizonte, ficou completamente às escuras. E que escuridão, sem contar com nenhum tipo de iluminação, nem sequer poder consultar o mapa. Então reconheceu que devia ter ficado na gruta. Não estava preparado para esse tipo de escuridão. Sentou-se, já que não queria tropeçar em algum obstáculo imperceptível do caminho. Sentado na escuridão, levou cerca de 1 hora a perceber-se de que os seus olhos estavam funcionando de um modo estranho ou estava lhe ocorrendo algo anormal. Há pouco, o sol tinha se posto inequivocamente no oeste, tal como esperava que acontecesse. Baseando-se nisto, marcou onde estava o norte e identificou o topo de uma colina, com a intenção de que esse ponto fosse um indicador que lhe servisse quando chegasse a luz da lua. Mas quando nem a luz da lua, nem a das estrelas surgiram, esse indicador não estava lhe servindo, até esse preciso momento. Estranhamente, na direção norte, distinguiu o tênue perfil do indicador que marcara antes. O mesmo resplendor vermelho do pôr do sol
estava estendendo-se para norte, de tal maneira que iluminava esse ponto concreto. Ali, algo emitia luz. Levantou-se com muita precaução e, em estado de alerta, progressivamente o tênue resplendor vermelho que provinha do norte permitia que os seus olhos reconhecessem o espaço que o rodeava. Moveu-se lenta e silenciosamente na direção da refulgente luz vermelha. Avançava, pisando cuidadosamente a erva, para não ser surpreendido por uma mudança brusca na configuração do terreno ou por alguma pedra. Avançava a passo de tartaruga, curvado e forçando a vista para ir reconhecendo o tênue perfil do terreno que estava diretamente sob os seus pés. Apesar deste método, que consistia em avançar agachado e passo a passo, esteve quase a tropeçar e a cair, ao encontrar-se subitamente com uma mudança na natureza do terreno que se tornara plano. Era o caminho. Mike riu entre dentes por causa da metáfora. Embora tivesse optado por deixar o caminho, este tinha vindo ao seu encontro quando mais dele necessitava. Que lugar aquele? Verificou então que o caminho corria obliquamente em relação ao seu marcador do norte, mas pensou que levaria à casa seguinte, a qual ainda não tinha ficado para trás. Além do mais, notou que o clarão vermelho provinha da zona para onde o caminho conduzia. Colocou-se no que percebeu ser a parte central da estrada e lentamente foi recuperando o ritmo da marcha. Ainda assim, continuava andando a um ritmo muito lento. Tentava manter-se na parte central da estrada, mas de vez em quando desviava-se na direção de uma das laterais. Riu-se. Isto é pior do que o nevoeiro da costa da Santa Mônica no mês de junho. Lembrou-se de que quando andava de bicicleta durante a noite no meio do nevoeiro, somente via a linha branca do centro da estrada. Agora, teria dado tudo para que esta estrada tivesse uma linha branca ao meio. Mike percebeu-se de que à medida em que se aproximava da zona refulgente, ia conseguindo ver mais claramente. Devagar, o caminho foi se iluminando quase totalmente, o que lhe permitiu andar erguido e de uma forma normal. Contudo, continuava a ter precaução. Não sabia que luz era aquela e queria estar preparado para qualquer eventualidade. Quando passou a curva, pôde ver de onde provinha o clarão. Não podia acreditar no que estava vendo. Ali, no bosque, estava a casa seguinte, de cor vermelha brilhante. Surpreendeu-se com o fato de que, enquanto as outras casas pareciam resplandecer desde o interior, era isso que realmente acontecia com esta. Enquanto se aproximava da casa vermelha, Mike permitiu-se acelerar o passo até alcançar um ritmo quase normal. A luz que a casa emanava envolveu-o com um esplendor avermelhado. Analisou o lugar e pousou o olhar no sinal vermelho, colocado no carreiro que se desviava em direção à casa. Tinha escrito, Casa das Relações. Aí deteve-se. Oh meu Deus, disse com um suspiro, este é um tema em que fracassei. Será que vamos ver mais filmes? Pois, claro que sim. O jovem anjo vermelho surgiu do nada sobre os degraus que conduziam à porta. Bem-vindo, Michael Thomas, de propósito puro. Pensávamos que te tinhas perdido. Não tive essa sorte, meu bom amigo vermelho, respondeu Mike. Apenas dei a mim mesmo algum tempo. Suponho que não tenho pressa para ver novos filmes. São como os de Violeta? Não, Michael, não são iguais. O anjo vermelho era realmente bonito. Fazia lembrar uma estrela de cinema ou um impressionante herói de filmes de ação. Era enorme. A sua personalidade era extrovertida e agradável, de modo que o seu tamanho não provocava inquietação, não mais do que a de qualquer dos outros anjos. A sua indumentária vermelha parecia dotá-lo de um ar de sacralidade.
Mike lembrou-se de ter visto esta cor na roupa de altos cargos eclesiásticos. Tens fome, Michael? Perguntou-lhe o enorme anjo vermelho. Tenho, sim, senhor. Vermelho conduziu o Mike ao interior da casa, mas antes fez-lhe o sinal para que tirasse os sapatos. Piscou-lhe o olho como se estivesse recordando-lhe por que o terreno era sagrado. Mike voltou a sentir timidez ao ser honrado desse modo, mas não disse nada. Tirou os sapatos em silêncio e deixou-os junto da porta. Como em todas as casas anteriores, a aparência externa desta não indicava como era o interior. A casa era grande, tinha escadas e arcos, e as janelas abriam-se para paisagens que não podiam ser vistas a partir do exterior. Mike nunca se acostumaria com essas aparentes inconsistências entre a física e a realidade. Recordou-se da história de Alice no País das Maravilhas e questionou-se se Lewis Carroll teria estado ali em sonhos. Que ideia mais divertida! Deveria começar a procurar pelo coelho branco? O branco será o próximo, Michael, disse-lhe Vermelho sorrindo, embora sem coelho. Mike riu-se. Quer dizer que a casa seguinte seria branca? A casa branca, pensou Mike divertido. A Vermelho também lhe agradou, e Mike teve uma agradável sensação em relação ao tipo de lições que ali seriam ministradas. Sentia que Vermelho era da sua família. Tal como Verde, Vermelho era um irmão, quem sabe se importante. Azul e Laranja eram como seus tios, e Violeta, claro, era a mãe. Morria de vontade de conhecer o pai. Sentes que somos a tua família, Michael? Vermelho parara numa zona que evidentemente era de hospedagem e alimentação. Mike percebeu o cheirinho da comida que lhe tinham preparado. Sim, Vermelho, sinto, respondeu. Ainda bem, pois disso se trata esta casa. Vermelho começou a andar e acompanhou Mike à zona do restaurante. Como de costume, esperava-o uma fantástica refeição. Voltarei a te ver pela manhã, Michael Thomas. Dorme bem e assimila tranquilamente o ensinamento que receberás aqui. Vermelho deu meia volta para sair, mas voltou-se para lhe dizer adeus antes de fechar a porta. Mike riu-se para si mesmo, pensando em quão educados se tinham tornado os anjos ao longo da viagem. Realmente sentia-se tranquilo. Sabia que Vermelho estava a par das lições recebidas na Casa Violeta, das intensas emoções e da comoção que tinham criado no fundo da sua alma. O anjo também tivera a deferência de lhe dizer que as lições seguintes iriam ser distintas. Mike comeu como um leão. Não tinha almoçado quando estivera na planície e, para além disso, viajar na escuridão tinha consumido uma grande quantidade de energia, mais do que pudera imaginar. Estava cansado e, depois de cear, logo se deixou dormir. Dormiu profunda e tranquilamente, quase como se já tivesse estado naquele lugar. Nessa noite, mais tarde, enquanto Michael Thomas dormia, uma empapada, contrariada, hedionda e esverdeada criatura avançava para a Casa Vermelha, procurando esconder-se. Prestou atenção à casa e soube que Michael Thomas estava ali. Tinha-se cansado de esperar que ele lhe aparecesse no caminho, mas não lhe tinha dado essa satisfação. Por isso sentia-se furioso e consumido pela ira. Estava confuso. Como é que Michael Thomas se percebera de que ele estava à sua espera? Seguramente tinha dado uma volta saindo do caminho. Conseguira chegar à Casa Vermelha sem ser pelo caminho. Como é que conseguiu? Sabia que os anjos não tinham permissão para intervir, pelo que não podiam ter avisado Michael Thomas que ele o esperava ali. Agora, teria de repensar os planos porque, ao adiantar-se, perdera Michael. Por conseguinte, deveria voltar a segui-lo outra vez? Pelo menos saberia onde estava Mike.
que estratégia devia seguir? Tal como fizera nas ocasiões anteriores, o ser horrendo ficou entre as árvores, vigiando enquanto esperava que Mike saísse da Casa Vermelha. Isso satisfazia-o desde que soubesse onde ele estava. Passou o tempo desfrutando de antemão a ideia da confrontação final com ele. Repetidamente estudou diversos planos, idealizando e descartando estratégias. Deveria empregar uma grande quantidade de energia e também um pouco de astúcia. Mas aquele ser conhecia muito bem Michael Thomas, sabia como raciocinava e como pensava. Então, começou a praticar técnicas que poderiam ser necessárias para que o plano funcionasse. A confrontação teria lugar no caminho que dava para a última casa. Esta seria a ocasião em que Mike estaria mais vulnerável. O engano é a chave, pensou. Teria de fingir e adotar outra forma, uma aparência que pudesse manter durante alguns minutos. Esses poucos minutos seriam mais do que suficientes. Tal como fizera nas outras casas, Mike levantou-se e vestiu-se com a roupa que lhe tinham deixado no armário. A roupa era fresca, limpa e vermelha. Novamente se lembrou das palavras de laranja que lhe dissera que não lhe teriam eliminações produzidas pela comida. Também se percebeu de que não lhe crescia a barba desde que empreendera a viagem. Era como se tudo estivesse de algum modo suspenso no tempo, impedindo que o seu lado físico envelhecesse ou funcionasse como funcionava antes de chegar ali. Que lugar aquele! Na sala adjacente, desfrutou do delicioso café da manhã preparado para ele. Estava sentado pensando na sua viagem, quando ouviu que batiam à porta, e logo entrou o Vermelho. Vejo que descansaste bem e que já estás pronto, Michael Thomas. Sim, Vermelho. Mike sentia-se bem e mostrava-se afetuoso. De novo ficou impressionado com a beleza do anjo. Obrigada pela tua hospitalidade. Tu mereces, Michael Thomas, de propósito puro. Vermelho sorriu e fez um gesto com a mão para que se pusesse de pé e o acompanhasse onde não tinham estado na noite anterior. A casa era muito diferente das outras. Todo aquele vermelho fazia com que Mike se sentisse vivo e energizado. Era uma sensação extraordinária. Finalmente chegaram a um grande auditório e entraram. A tela panorâmica era igual ao da Casa Violeta e a cadeira acolchoada também estava ali, exceto que agora era vermelha. E como anteriormente estava situada perto da tela. Vermelho sabia que este lugar podia provocar angústia a Mike, depois da experiência que tivera na casa anterior. Não é o que pensas, Michael, disse Vermelho, tranquilizando-o. Obrigado, amigo, expressou Mike agradecido. Queres que ocupe o meu lugar? Sim. Tal como Violeta, Vermelho dirigiu-se para uma parte posterior da sala e começou a manipular o equipamento de projeção. Mike sentou-se na cadeira de honra e começou o espetáculo. Desta vez não havia som acoplado à imagem. Em seu lugar, Vermelho ia expondo e explicando a Mike o que estava vendo no ecrã. O anjo tinha razão, a projeção era vigorosa, educativa, ilustrativa e surpreendente. Não lhe provocava sentimentos, nem retrospectos tristes. Parecia mais uma passagem de dispositivos do que de um filme. Mike, tudo isso se trata da família, começou explicando Vermelho, enquanto apareciam algumas imagens fixas no ecrã. Já viste, na casa anterior, que podes interpretar vários papéis no teu planeta e que aqueles que estão contigo também o fazem. Mesmo assim, aprendeste que todos os seres humanos determinam e planificam as potenciais direções da sua vida antes de chegarem à Terra. Já é hora de compreenderes as relações existentes entre os participantes. Comecemos com a identificação da família. Mike, incrédulo, permaneceu sentado enquanto Vermelho projetava na tela
27 bonitas caras, mencionando os longos e respectivos nomes que nunca tinha ouvido. Os nomes soavam a angélicos, e Mike pensou que deveriam ser difíceis de soletrar. Eram nomes tais como Angenon, Aleierro, Vareifon, Croigre e outros desse estilo. Depois, Vermelho apresentou um quadro sinótico com a linhagem de cada um deles. O quadro continha na parte superior nomes terrenos e caras que Mike reconhecia, e à medida que se ia ramificando para baixo, ia mostrando outros nomes e outras caras desconhecidas. Na parte superior estavam os seus pais, os seus amigos da igreja e de escola, algumas das pessoas do seu trabalho e muita gente que apenas conhecia. Também estavam alguns desconhecidos. Depois, Mike identificou cada um deles. Reconheceu os professores que o tinham marcado. Além do mais, viu Henry, o abusador, e Carol, o seu primeiro amor verdadeiro. Também reconheceu o seu amigo John, e lá estava também o assaltante que quase o matara no assalto ao apartamento. Depois viu Shirley, a mulher que tinha amado e perdido em Los Angeles. Também havia outras imagens de pessoas que desconhecia. Uma delas chamou-lhe especialmente a atenção. Tratava-se de uma mulher bonita, com um maravilhoso sorriso. Era ruiva e tinha os olhos verdes. Uma combinação encantadora. Sentia uma energia envolvendo esta imagem, mas não sabia por quê. A imagem seguinte pôs-lhe os cabelos em pé. Era a mulher que, conduzindo embriagada, chocou com o carro dos pais naquele dia fatídico. Ela também tinha morrido no acidente, e Mike pensava que fora merecido. Por que estava ali? Bom, e agora a sua própria imagem também surgia. Debaixo da fileira superior de fotografias e ligadas por linhas como num organograma, havia mais imagens de pessoas formando fileiras horizontais diretamente debaixo das fotos superiores que tinha reconhecido. Cada linha horizontal corresponde a uma vida, Michael Thomas. Clarificou Vermelho enquanto Mike examinava o conjunto. São os mesmos protagonistas uma e outra vez. Os nomes mudam e o gênero varia, mas são os mesmos seres e são a tua verdadeira família. Como grupo, viajam livremente através do tempo. Alguns vão e voltam, mas todos formam uma família. E chegou o momento de conheceres a sua história. O que ocorreu de seguida foi um dos acontecimentos mais surpreendentes e revolucionários que Mike alguma vez experimentara. Não estava preparado para o que aconteceu naquele auditório vermelho, com aquelas cadeiras vermelhas e o maravilhoso anjo vermelho. Ficou totalmente petrificado e sem fala, sentado no cadeirão vermelho e vestido de vermelho. De repente, a primeira imagem da parte superior esquerda do esquema aumentou até adquirir um tamanho normal e manifestou vida. Ao mesmo tempo, a tal Shirley, o amor da vida de Mike, tomou vida na tela. Além disso, também saiu da grande tela e entrou na realidade de Mike, colocando-se à sua frente. Era real, já não era parte de um filme ou de uma representação. Chamou-o pelo nome e começou a narrar a sua história enquanto permanecia literalmente junto a ele, como um sujeito perfeitamente tangível. Michael Thomas, sou Renui do quadrante 5. Sou da tua família e te quero muitíssimo. Sou Shirley, como me conheces nesta vida. E na vida anterior a esta, no século passado, fui Fred, o teu irmão. E antes de ser Fred, na vida anterior, fui Cynthia, a tua esposa. Michael Thomas, de propósito puro, temos um contrato cuja energia se chama karma. Planejávamos juntos voltar a nos encontrar nesta vida e assim fizemos. Tu e eu concluímos algo que iniciamos há séculos atrás e fizemos muito bem. Concordamos em gerar em ti
sentimentos que te levariam a estas encruzilhadas da vida. Esse é o presente que te dou e que tu me dás. Fizemos juntos. Mike ficou boquiaberto. Ele não era uma imagem da tela, era real. Estava ouvindo um ser que lhe era muito familiar, que lhe dizia ser Shirley, e que antes disso fora outra pessoa que ele conheceu, e antes disso, etc, etc. Que apresentação mais extraordinária! Cada palavra estava cheia de verdade e de propósito. Cada explicação mostrava ser fidedigna e absoluta. Que história, que lugar! Mike não sabia se Shirley conseguia ouvi-lo enquanto ali estava, mas a inegavelmente sólida imagem que estava diante dele pediu-lhe que falasse. Obrigado, Shirley querida. Mike fez uma reverência àquela que tinha conhecido e amado. Aquela experiência deu-lhe uma perspectiva totalmente nova sobre a sua relação. Agora, via Shirley mais como a sua melhor amiga do que como a mulher que lhe tinha arruinado a vida. Shirley desapareceu gradualmente do lugar que ocupava frente a ele. A imagem seguinte também saiu da tela e contou-lhe uma história de amor, intriga e relações complexas. Tratava-se do Sr. Burroughs, o professor preferido de Mike na escola secundária. Explicou-lhe que já estivera nas vidas de Mike muitas vezes, encarnando muitas pessoas. Desta vez, esteve só para se encontrar com Mike durante a sua etapa educativa. Ajudaram-se mutuamente de várias maneiras, das quais Mike não era consciente. Também tinha um contrato e uma energia de aprendizagem chamada karma, apesar de ser muito ligeira. Mike expressou-lhe o seu agradecimento verbal e a imagem do Sr. Burroughs desvaneceu-se tal como a anterior. De repente, tão grande como na vida real, Mike viu a imagem do seu pai. Não se sentiu triste. O pai estava vivo. A figura desceu da tela e, de um modo casual, colocou-se como um ser vivo em frente de Mike. Começou a contar a sua história e Mike o ouviu com grande prazer. Michael Thomas, não sou quem pensas que sou. A entidade era amável e não tinha exatamente as feições do pai de Mike. Sou Anehu, continuou, do quadrante 5 e sou a tua verdadeira família. O rosto que estás vendo agora é a de teu pai e interpretei o meu papel na vida humana exatamente como tinha planejado com a tua mãe e com você antes de ir para a terra. Tudo o que aconteceu foi correto e te deixamos cedo para podermos finalizar mais contratos noutras zonas espirituais. Quando te deixamos para realizar o nosso trabalho, ao mesmo tempo facilitamos a maior prenda que te foi dada, Michael. A nossa morte foi o catalisador da tua iluminação. Entramos na tua vida com uma difícil lição kármica de morte e interpretamos perfeitamente. Se estás sentado aqui, é graças a isso. E te amamos muito pela tua viagem e pelo fato de que agora reconheces a dádiva. Mike sentia intensamente que esta entidade estava viva e falando com ele pessoalmente. Memorizou o nome, Anehu. Desejava que a partir daquele momento o nome ressoasse na sua vida. Como podia haver tristeza à volta da morte de seu pai, quando a verdade estava ali? As palavras, a maior prenda, ressoaram nos seus ouvidos, enquanto o ser que fora seu pai continuou falando. Falou-lhe das guerras em que tinham combatido juntos e de que tinham sido irmãos, e por conseguinte também irmãs, desde há muitíssimo tempo atrás, quando os continentes ainda não existiam na Terra. Finalmente concluiu a sua explicação, sorriu e desvaneceu-se, tal como os outros. Mike estava comovido, mas nem triste nem preocupado. Estava emocionado. Falou para a imagem do pai enquanto esta se desvanecia. Pai, estou muito agradecido pela dádiva. Mike sabia o que estava dizendo e era absolutamente certo
e enquanto dizia, inclinou a cabeça em sinal de respeito. A seguinte foi a sua mãe, e Mike ficou colado à cadeira, com a boca aberta, ouvindo a história de lição kármica que ela lhe explicou, referente a ele e a outros que fizeram parte da sua vida. Chamo-me Eluim, e também provenho do quadrante 5. Te quero muito e tive muitas caras diferentes ao longo das tuas vidas passadas. Continuou explicando os papéis que protagonizou vida após vida, inclusive tinha assassinado Mike uma vez, quando ambos eram mulheres e irmãs. Falou-lhe da energia que se cria com as ações de uma vida e de como esta é utilizada na planificação das lições de interação para a vida seguinte. Esta entidade não provocou em Mike emoções, nem criou nenhum tipo de melancolia na sua alma. Dedicou-se a dar-lhe informações e a sua apresentação foi muito bonita. Ela era real, estava viva. Quando a sua mãe começou a desvanecer-se, Mike também lhe falou: obrigado pelo teu presente, Eluim. Mike considerou que era apropriado recordar os verdadeiros nomes dos seus pais. Recordar todos os nomes estava para além da sua capacidade, mas comprometeu-se a conservar estes dois na sua memória para sempre. Uns após outros, os rostos foram ocupando o lugar como indivíduos de carne e osso em frente de Mike. Apresentavam-se a si mesmos e comunicavam a Michael Thomas o grande amor que sentia por ele. Quase sempre falavam da família. Todos eram de um estranho lugar chamado o Quadrante 5, o que quer que isso significasse. Só houve tempo nesse dia para que 9 dos 27 seres lhe expusessem a sua história. Ao finalizar, acenderam-se as luzes. Mike permaneceu sentado, em silêncio, e percebeu que tinha passado a hora da refeição e nem tinha dado conta disso. Do fundo da sala, Vermelho veio ao seu encontro e se pôs à sua frente. Estás cansado? Não, estou extremamente alegre, respondeu Mike. Temos de terminar já? Vermelho riu de todo o coração e fez um sinal com a mão para que Mike se levantasse e o seguisse até o refeitório. Ainda nos restam 2 dias nesse plano, Michael Thomas. Há tempo para que a maior parte da família fale. 1 milhão de perguntas surgiu na mente de Mike enquanto se encaminhava para o refeitório. Vermelho, ficas para comer? O que quero dizer é que já sei que não comes, mas queria fazer-te umas perguntas. Claro. Vermelho se divertia. Mike pensou que ele provavelmente tinha outras coisas para fazer, sem se dar conta de que Vermelho estava ali unicamente para ele e para outros que estavam a caminho naquele momento. Entraram no refeitório, onde já se haviam 2 lugares preparados. Mike olhou para a mesa, questionando: quem mais estará conosco? Se não estou enganado, tu me convidaste, respondeu Vermelho num tom zombeteiro. Mas e se tu não comes? Quem disse isso? Vermelho divertiu-se muito quando se sentou à mesa no lugar em frente a Mike e serviu-se de uma refrescante bebida de frutas. Mike estava desconcertado. É que eu nunca, quero dizer, nenhum dos outros anjos comia. Simplesmente pensei que... Michael, interrompeu o Vermelho, nós, os anjos, não necessitamos de comer, mas me junto a ti nesta necessidade humana, porque é agradável para ti ter um companheiro que também está comendo. Não é assim? É sim. Mike não podia discutir aquilo. Há semanas que comia sozinho. A última vez que experimentara algo parecido a comer acompanhado foi quando Verde esteve com ele, olhando-o enquanto comia. Pelo menos tivera companhia. Que divertido era Vermelho. Quem sabe Vermelho seria o mais humano entre todos. Sinto-me honrado de que penses isso, respondeu Vermelho, mastigando pão e lendo-lhe os pensamentos. Mike comeu com interrupções porque continuamente fazia perguntas ao anjo. Vermelho, o que acaba de acontecer foi real?
Refiro-me a quando esses seres falaram comigo. Trata-se de uma nova técnica de projeção que ainda não conheço? Vermelho riu de novo enquanto limpava a barba com um guardanapo. Por que será que os humanos desejam desesperadamente confundir realidade e ilusão? Mesmo que a verdade esteja por vezes presente, os seres humanos negam-na crendo que se trata de um engano. Nunca compreenderei isso. Qual é a resposta? Questionou Mike. Tudo era absolutamente real. Mais real do que a tua própria realidade na Terra, Michael. Eles estão aqui em pessoa, nesta casa, por ti. Mike não o compreendia de todo, mas continuou a fazer perguntas. Vermelho, todos aqueles nomes que soam tão estranho. Reparei que a minha imagem não tinha um. Só aquela estranha caligrafia que já tinha visto antes. Claro que tens um nome, Michael, mas por agora está oculto. Se for adequado, um dia poderás conhecê-lo, ou pelo menos a parte que possas pronunciar, mas isto não tem a ver com a tua iluminação. Afinal, não sabes o meu nome e isso não te impediu de desfrutar da estadia aqui. Vermelho deu outra dentada. Mike nunca tinha considerado o fato de que não sabia os nomes dos anjos que tinha encontrado nas diversas casas. Simplesmente se referia a eles de acordo com a cor que tinham. Era o mais fácil para todos e eles fomentavam essa prática. Vermelho, qual é o teu verdadeiro nome? Mike estava verdadeiramente interessado. Enquanto esperava pela resposta, comeu outra garfada de salada. Dás por certo que um nome é um som, Michael. Mike reparou que Vermelho não tinha o hábito de comer à mesa com outros. Podia afirmar-se que era a primeira vez que comia. A cada instante, a comida caía da sua boca no prato. Já ia no quarto guardanapo e tentava imitar o ser humano o melhor que podia, nas maneiras e comportamentos relacionados ao ato de comer. Realmente era muito divertido, mas Mike estava demasiado absorto nas suas perguntas para reagir àquilo. Mais tarde riu-se às gargalhadas, mas não à custa de Vermelho. Este continuou a sua explicação depois de limpar a boca mais uma vez. Todos os nomes das entidades no universo são energia, incluindo o teu e o meu. Tem cor, vibração, som e, inclusive, propósito. Não podem ser pronunciadas totalmente como um som no ar, tal como se pode fazer com os nomes da terra. Inclusive, os nomes que hoje ouviste e viste escritos são somente uma parte da energia real do nome completo de cada entidade. Pronunciaram-se o melhor possível para você. Quando os seres espirituais se saúdam entre eles, podem ver os seus nomes. Cada entidade leva consigo uma linhagem e qualidades nas cores e vibrações dentro do seu Merkabah, e é o nome com que se denomina um corpo angélico. É mais complexo do que aquilo que possas compreender neste momento, Michael, dado que é interdimensional. Vermelho, prosseguiu Michael, pois queria saber mais. Hoje, no auditório, por que havia algumas imagens na fileira superior que não intervieram quando chegou a sua vez de explicar as suas histórias? Mike estava especialmente interessado pela imagem da mulher pele vermelha, cuja energia o tinha cativado desde o início. Estava na fileira superior, mas fora omitida. São seres que não conheces, Michael. Vermelho deu um gole e tentou sem êxito que o líquido não lhe escapasse pelos cantos da boca, pelo que teve que usar o guardanapo de novo, pela 7ª vez. Então aqueles que não conheço não contam. Normalmente aqui não mostram contratos por cumprir, Michael. Não poderias estabelecer uma relação com eles, dado que não os conheceste nesta vida. Aqueles que se apresentam são somente os membros da família que conheceste até agora. Michael sentou-se comodamente um momento e de novo refletiu sobre uma ideia na qual já há tempo não pensava. Perguntou-se sobre a conveniência da sua viagem a esta terra das 7 casas. Se tivesse ficado em Los Angeles, poderia ter interagido com mais pessoas que tinham planos espirituais para se encontrar com ele.
Tinha interrompido algum tipo de plano cósmico? Quais poderiam ser as consequências? Vermelho ouvia e abordou as perguntas não verbalizadas. Ouve-me, Michael. Nem tudo o que pensas se encontra dentro das 3 dimensões. A tua mente aqui não é a mente de Deus. Ainda não podes saber o que nós já sabemos. Continuas a ser um ser humano e és muito amado precisamente por isso. Aqui estão passando-se mais coisas do que as que tu sabe. Optaste por abandonar o caminho e é uma honra que o tenhas feito. Nada do que decidas fazer é inapropriado. Não poderíamos te ajudar como estamos fazendo se não tivesse sido abençoado o fato de estares aqui neste momento. A Mike nunca lhe ocorrera que a sua escolha de estar naquele caminho estivesse abençoada. Continuava a concebê-la como uma fuga. Estava treinando para regressar ao lar e por alguma razão aqueles seres angélicos honravam e abençoavam essa escolha. Vermelho estava correto. Não conseguia ver a perspectiva de conjunto. Alguma vez chegarei a compreendê-lo? Quando estiveres em frente à porta do lar e a abrires, então compreenderás. Vermelho se pôs de pé e retirou-se com elegância. Quando a porta se fechou, Mike pôs-se de pé e observou a zona à volta da mesa e da cadeira onde Vermelho estivera sentado. Parecia que ali tinha estado uma criança de 3 anos. Havia migalhas, suco de frutas, pedaços de comida por todo lado. Mike soltou uma gargalhada. Gosto de ti, Vermelho. Dava-se conta de que Vermelho tinha feito algo de incomum ao jantar com ele. Tinha tentado. Perguntou-me se há coisas que os anjos não podem fazer, disse para si mesmo. Pensou um pouco e fez outra pergunta. Se há coisas que os anjos não podem fazer e se os anjos fazem parte da totalidade. Pergunto-me se haverá coisas que Deus não pode fazer. De imediato ouviu a resposta dentro da sua cabeça. Era a voz de Violeta. Sim, Deus não pode mentir, nem odiar, nem tomar decisões imparciais fora do âmbito do amor. É esta a essência do motivo por que tem lições na Terra, para que Deus possa contar com uma prova imparcial. Uau! Mike sabia que haviam lhe oferecido algo profundo, mas não compreendeu nada. Quem sabe com o tempo, até isto terá sentido, pensou. Que bom voltar a ouvir a voz de Violeta. Que lugar! Mike adormeceu, mas os nomes angélicos Anehu e Elohim continuam a aparecer na sua frente com cores vivas e desenhos geométricos. Era maravilhoso. Dormiu bem apesar do frequente espetáculo luminoso. No dia seguinte, estava ansioso por começar. Devorou o café da manhã e seguiu Vermelho até o cinema. Correu literalmente até a grande cadeira acolchoada e aguardou que começassem as apresentações e as palavras ilustrativas da sua recém-descoberta família. Desta vez, apresentaram-lhe algumas personagens que não tinham sido muito amigáveis. Não obstante, tudo lhe pareceu muito apropriado. Henry, o abusador, saiu da tela e pôs-se na sua frente. Falou-lhe do contrato que ambos tinham estabelecido e da pesada carga da sua origem. Mike e Henry tinham sido camaradas a bordo de um barco num passado remoto e a interação das suas vidas naquele tempo tinha gerado lições que ambos tinham de aprender juntos desta vez. Tudo isto era fascinante e, de alguma maneira, tinha sentido. Ele e Mike eram companheiros numa dança de energia que estava em marcha. Depois a imagem foi desaparecendo e Mike agradeceu-lhe por representar tão bem o seu papel. A pessoa que falou a seguir foi a mulher que tinha matado seus pais com o carro. Ela desfrutou ao dar a sua explicação. Chamava-se a si mesma a catalisadora para a terminação, uma expressão espiritual que Mike ainda não era capaz de compreender. Era como se ela tivesse encontro marcado com seus pais para aquela noite, naquela fatídica estrada municipal, e tivesse lá chegado pontualmente.
falou da sessão de planificação e disse que todas as entidades tinham aplaudido de contentamento quando tudo acabara. A morte não trazia consigo a mesma energia para aqueles que estavam do outro lado. Era quase como uma peça de teatro. A mulher nunca pediu perdão pelo que tinha feito. Não tinha razão para fazer, dado que estava perfeitamente de acordo com o estipulado. Mike deixou de a julgar. De fato, isso mesmo lhe fez saber com toda a sinceridade: obrigado pelo teu presente, valioso ser. O desfile de elementos da família chegou ao fim por aquele dia. Mike levantou-se e foi comer. Mais 9 seres lhe tinham explicado as suas histórias e linhagens. Desta vez Mike não pediu a Vermelho que jantasse com ele, mas sim que lhe fizesse companhia enquanto jantava. Tinha mais perguntas para lhe fazer e não desejava distrair-se com a comida que saía disparada por aqui e por ali e com as bebidas derramadas. Vermelho, muitos destes seres continuam a viver agora na Terra. Como é que podem estar também diante de mim, explicando-me as suas histórias? Michael Thomas, estás usando novamente a tua experiência humana para entender a realidade do lar. O verdadeiro Michael Thomas pode estar em vários lugares. O teu fragmento de Deus, que é a parte mais elevada da tua alma, não está todo presente quando estás na Terra. Está sim em outros lugares, fazendo outras coisas. Por exemplo, agora que alteraste o teu caminho, realizando outros planos para os potenciais de energia com a família. Vermelho sorriu enquanto deixava Mike refletir no que acabara de dizer. Novos planos? Sim. Mike estava atônito. Tudo começava a encaixar. As sessões de planificação não se acabavam apenas no princípio, antes que ele estivesse ali, mas sim em outras situações, produto de suas iniciativas iluminadas. Estavam acontecendo inclusive agora, usando uma parte de ele mesmo, da qual nem sequer era consciente. Isso me faz ter uma espécie de personalidade múltipla? Fecha os olhos, Michael. Vermelho estava dando-lhe uma lição. Te concentra e relembra os acontecimentos deste dia. Imagina que estás de novo no auditório. Mike fez e Vermelho continuou. Me diz onde estás agora? No auditório, respondeu Mike. Pois eu julguei que estavas aqui comigo, comendo. Mike abriu os olhos e lançou a Vermelho um olhar de desgosto. Espera um momento, trata-se apenas da minha imaginação. Não tem mais valor do que o dos meus sonhos. O meu corpo real está aqui e os meus pensamentos no auditório. Muito bem, então me diz o que é real, o teu corpo ou os teus pensamentos? O meu corpo, creio, respondeu Mike vacilante. Vermelho nada disse. Inclinou-se para a frente e deu-lhe algo em que pensar. Mike, ontem à noite, fez uma pausa para dar efeito às suas palavras. Voltaste a te encontrar com os teus familiares. Desta vez, te mostraram a sua verdadeira energia e tu chamaste-os pelos seus verdadeiros nomes. Viajaste com eles para vários lugares e foi uma agradável experiência. Mike parou de comer. Queres dizer que foi real? Sim. Mas se eu estava dormindo, sonhando, a tua parte humana não te deixa compreender a realidade do espírito, Mike. A tua consciência é a verdadeira realidade. O físico é apenas temporal. A tua estrutura celular, apesar de ser em si mesma um receptáculo sagrado, é só um lugar onde reside o espírito da tua consciência. E tu podes levar esse espírito onde quiseres. Portanto, onde estão os teus pensamentos, está a tua realidade. Acredita em mim, é assim. Vermelho sorria quando acabou a frase. Posso abandonar o meu corpo? Mike estava confuso. Assim fazes a toda hora, Mike. Vermelho estava divertindo-se.
Isso te permite estar em 2 lugares ao mesmo tempo, como tu dizes. Não é raro como tu crês. É adequado que, sempre que te lembres, regresses ao teu receptáculo humano. Prometeste trazer a tua consciência nesse recipiente enquanto estiveres na Terra, mas isso não te impede de continuares viajando. Queres dizer que há uma parte de mim que não está aqui? Sim. Vermelho sabia qual ia ser a próxima pergunta. E onde está? O anjo levantou-se do seu lugar e dirigiu-se à porta para deixar que Mike se retirasse para descansar. Voltou-se para responder a última pergunta. Está no lugar mais sagrado de todos. Está com todos os outros no templo da física. Está com Deus. E dito isto, foi-se embora. Mike estava assimilando a informação nova de todos os tipos e não conseguia decifrar nenhuma. O templo da física. O que será isso? Soa a projeto de ciência de uma igreja ou a filme protagonizado por Harrison Ford. O que pode significar? Era como se cada resposta a uma pergunta gerasse mais perguntas. Mike retirou-se para descansar. Imediatamente antes de adormecer, lembrou-se que Vermelho lhe dissera que os seus sonhos eram a sua realidade autêntica. Tinha realmente viajado com a sua família para algum lado na noite passada? Se era assim, por que não conseguia recordá-lo claramente? Tudo era tão novo e tão surpreendente. Continuou pensando sobre isto enquanto já estava meio dormindo, nesse estado em que abandonava o seu pensamento humano turvo acerca do que, na realidade, estava acontecendo. Depois, viajou uma vez mais ao seu lugar preferido. Um em que tinha estado muitas vezes enquanto dormia, onde o amor se encontra com a realidade e a família se reúne para falar das coisas do passado, presente e futuro, e onde parece que se violam as leis da física, mas na realidade se criam. Mais tarde, seria incapaz de recordar tudo o que tinha acontecido. Era o último dia na Casa Vermelha. No auditório, apresentaram-se apenas alguns astrais, já que tinham participado pelo menos 5 deles que não faziam parte da experiência de Michael até o momento. Reencontrou-se com o professor que denunciara a administração escolar e com o ladrão que aparentemente tinha desencadeado toda essa aventura graças à sua atuação no apartamento. Era como se tudo aquilo tivesse acontecido há muito tempo atrás. Mike escutou a todos e honrou o fato de serem a sua família e de todos estarem vinculados de múltiplas maneiras nas suas vidas atuais e passadas. Quando acabou, tinha adquirido sobre o tema uma perspectiva de conjunto que quase nenhum humano possuía. Agora, a sua noção acerca do que consistia a vida era muito mais ampla. Voltou a lamentar o fato de não poder levar consigo nada daquilo para Los Angeles e também de não ter tido acesso àquele conhecimento anteriormente. Se tivesse compreendido a energia kármica dos contatos, teria tido uma compreensão muito mais serena, inclusive das experiências mais emocionais. Isso o teria ajudado a converter-se no melhor ser humano do planeta. Era possível que os seres humanos na Terra nunca tivessem aceito esse conhecimento? Quem sabe se esta não seria a lição da qual se falava com tanta frequência? Era quase como estar na escuridão e ver se, apesar de tudo, se conseguia descobrir a luz. Ainda que se tratasse de um quebra-cabeças gigantesco, Mike estava agradecido por esta viagem educativa e de iluminação. Nesta noite, dedicou algum tempo fazendo uma cerimônia com seu corpo, tal como Verde lhe ensinara. Sentiu que se aproximava outra mudança e tratou-a exatamente como Verde lhe mostrara. Demorou-lhe umas quantas horas e soube, com absoluta certeza, que se tinha graduado a outro nível, no qual, de algum modo, o seu organismo se tinha fundido com o seu espírito. Era como se a aceitação do que tinha aprendido nas diversas casas tivesse causado uma reação psicológica dentro das suas células. Então,
lembrou-se que Verde lhe dissera que o seu verdadeiro espírito estava contido em cada célula. Fazia sentido. Voltou a dormir bem, sem estar consciente das suas viagens astrais e reuniões familiares, e acordou descansado. Depois do pequeno almoço, armou-se com a sua espada, o escudo e a armadura e foi procurar Vermelho. O anjo já o esperava, pronto para o acompanhar à porta da casa. Estava, evidentemente, comovido ao ver que Mike se aproximava. Michael Thomas, de propósito puro: mudaste. Já sei. Mike foi discreto em relação à cerimônia e à mudança que experimentara na noite anterior. Como soube? Como pode um anjo saber se um humano mudou a sua vibração? Vermelho continuou olhando com uma expressão de respeito. As tuas cores revelam isso, disse suavemente. Nunca um ser humano mudou tanto e tão rápido, Michael. Neste lugar és único. Assimilou e compreendeu tudo o que te foi apresentado tão rapidamente. Realmente és um ser humano muito especial. Vermelho deu meia volta e reconduziu Mike pelo labirinto de vestíbulos até a pequena porta de entrada da Casa Vermelha. Mike saiu para a luz do sol e começou a calçar os sapatos que encontrou tal como tinha deixado. Não compreendera aquela história das cores, mas não importava. Nunca esquecerei este lugar, meu amigo Vermelho, disse Mike. Aqui é onde conheci a minha família pela primeira vez. Vermelho sorriu. Ele sabia a verdade. Mike tinha conhecido a sua família pela primeira vez enquanto Michael Thomas, o ser humano. Mas na realidade, conhecia-os muito bem. Michael Thomas, ainda te esperam muitas surpresas nas 2 casas que te faltam. A tua nova vibração fará com que todas as vivências sejam ainda mais intensas. Estás preparado para as enfrentar? Mike pensou que isso lhe soava ameaçador. Existe a possibilidade de que se apresente algum problema, Vermelho? Perguntou Mike preocupado. Encontrarás alguns desafios físicos, espirituais e emocionais que terás de enfrentar antes de chegar à porta do lar. Respondeu Vermelho com seriedade. Quem sabe se não serás os maiores desafios que já enfrentaste desde que estás nesta terra? Alguns colocarão em dúvida este percurso e a sua realidade. Alguns te deixarão atônito pela sua envergadura. Alguns, inclusive, podem te dar medo. Mike ergueu-se ao ouvir aquilo. Sabia que o esperava algum tipo de prova. Tal como antes, estava cheio de resolução. Não tinha chegado de tão longe para desistir agora. Compreendo, disse, e estou preparado. Claro que estás, meu amigo humano. Vermelho continuou a olhar Mike como se o visse pela primeira vez. Tenho de te fazer uma pergunta. Vais ouvi-la esta manhã e posteriormente, 2 vezes mais. A última vez será a mais importante. Até que enfim, pensou Mike, contente de que um anjo lhe estivesse dando alguma informação sobre por que é que lhe tinham feito esta última pergunta em cada uma das casas. Devia estar relacionada com a última casa e o que ali encontraria. Estou pronto para responder a tua pergunta, Vermelho. Mike sabia qual era a pergunta, mas queria que Vermelho tivesse a honra de a formular. O anjo sabia que Mike lhe estava concedendo esse momento e o valorizava. Michael Thomas, de propósito puro. Amas Deus? O mesmo que a ti e a todos os demais. Sim, amo Deus. Mike aproximou-se do anjo e fez algo que não tinha feito antes. Abraçou o Vermelho. O enorme ser era como um pacote descomunal e os braços de Mike o rodeavam na medida do possível. Vermelho aceitou imediatamente a despedida física e baixou-se para permitir que Mike o abraçasse e o tivesse à altura dos olhos. O anjo envolveu o Mike completamente, engolindo-o entre suas sutis roupagens vermelhas.
Isso tem um significado, Michael, disse Vermelho enquanto o soltava. Tal como me disseram Verde e Violeta, és o primeiro ser humano que possui a vibração que permite tocar um anjo. O ser vermelho estava emocionado. Nunca antes tínhamos abraçado fisicamente um ser humano. Sempre recordarei este momento. Mike aceitou de bom grado o cumprimento e logo começou a andar pelo carreiro que ia da casa ao caminho principal. Estava perante um dilema: seguir ou não seguir o caminho? Sim, desta vez usaria o caminho para chegar à casa seguinte. E já sabia que era branca. Voltou-se para trás, uma vez mais, e agitou o braço para se despedir de Vermelho. Este permaneceu no pórtico, observando que Mike ficou fora do seu alcance visual. Estava maravilhado pelo seu progresso. Estava orgulhoso dos dons daquele ser humano e também das armas que harmonizavam com ele. Nunca antes tinha acontecido isso de uma forma tão perfeita. Foi só uma questão de minutos até a repugnante e ameaçadora criatura que levava com ela o cheiro horrível da morte surgisse de entre as árvores e começasse a seguir o ser humano até a casa seguinte. Aquele ser não deixava pegadas enquanto se movia entre as margens do caminho. Passou muito perto de Vermelho e o olhou ferozmente com seus olhos abrasadores. Pela primeira vez, o anjo falou à aparição: Espectro, não tens possibilidades. Dito isso, o ser vermelho deu meia volta e desapareceu no interior da casa de cor igual a si mesmo.